Paz do Senhor a todos. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que fala sobre evangelismo. Boas novas, a grande esperança. O objetivo é mostrar a importância do chamado de Cristo, levar o leitor a compreender seu papel diante do chamado, demonstrando compromisso com sua fé, escolhendo atitudes que o aproximem de Deus e compreender que tudo que se vive vem de Deus, seja bons ou maus momentos, porque Ele está promovendo o desenvolvimento necessário para a formação de um ser consciente de seu papel civil e espiritual. Tudo que é novo, nós como seres humanos temos medo, desconfiamos, pois nos tira da zona de conforto, nos traz expectativas quando vivenciamos algo. Isso move e transforma todo o nosso ser. Ao andarmos com Jesus, teremos experiências incríveis que nos amadurecerá, experiências que nos fará crescer tanto em conhecimento quanto espiritualmente. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Fomos chamados para uma grande obra, e isso é um grande privilégio, como um soldado que sai para a guerra. O evangelista precisa ser preparado, com a armadura que o protegerá, e tem total dependência de Deus para cumprir a missão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Jesus caminhou com seus discípulos, ensinando, mostrando por onde ir, como agir e, acima de tudo, os amou. A caminhada é longa e os olhos precisam estar firmes no propósito para não desanimarmos. Somos cooperadores de Deus, assumimos a missão que o Espírito Santo nos outorgou. Temos que pregar o Evangelho em sua pureza, pois é eficiente e suficiente. Não procurar ganhar almas para Cristo usando de artimanhas persuasivas ou atiçando as emoções, ou ter uma boa oratória. No Antigo Testamento era necessário oferecer sacrifício de um animal, com aspersão de sangue, e ainda atear fogo. A boa nova é que o Cordeiro perfeito foi sacrificado por nossos pecados, sacrifício único e perfeito. Evangelização é a ação de comunicar o Evangelho, visando levar Jesus aos perdidos, para que sejam salvos por seu amor e graça. Nem toda pregação é evangelística. A evangelização indica uma ação, levando os homens a conhecer o plano de Deus para a salvação e sua aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e inserir no corpo de Cristo. Como dizia Spurgeon, em um pecador salvo, há muito de Deus para contemplar-se, como num universo surgindo do nada. Pregadores como João Batista, por estar cheio do Espírito Santo, pregava sobre arrependimento e os batizava como sinal de arrependimento. Ele falou que Jesus é o Messias, que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quando ocorre a descida do Espírito Santo e Pedro prega sobre as promessas de Deus, sobre seu plano messiânico, se cumpre essa promessa em Cristo e a igreja cresce exclusivamente. Atos 2:38. A salvação é pela graça. Graça é favor imerecido de Deus, oferecida aos homem pecador, que já estava condenado após a queda no Éden. Mas a graça divina foi estendida ao homem, na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, por meio da qual ele expia os nossos pecados e possibilita a vida eterna ao seu lado. Isso é prova do amor de Deus. A graça manifesta na vida daquele que crê e de toda a igreja, através da fé individual e comunitária, preservando, justificando e santificando. A cruz é o início de um novo tempo. O Espírito Santo abre às pessoas a capacidade para crer nas Escrituras. Não há evangelização, e muito menos evangelismo, sem a palavra de Deus. Enfatizo esse assunto porque há muita gente trabalhando no evangelismo meramente emocional. E a emoção não é tudo. A razão precisa estar presente no processo. É preciso ter uma vida de busca constante, de santificação, humildade diante de Deus, de entrega para fazer sua obra. Em João 16:8, nos ensina que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Não é apenas com palavras que se convence o ser humano do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Fomos desligados, separados de Deus, quando pecamos lá em Adão. E para retornarmos a Deus, só existe um caminho, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, e precisamos levá-lo
esse evangelho a todos que ainda se encontram separados do Pai. Jesus foi espelho para os 12 apóstolos. Andou, comeu, dormiu com eles, ensinou em todos os momentos. Viram e ouviram tudo que Jesus fazia e falava. A missão é de Deus. Ele quer realizá-la através de nós, com a preciosa ajuda do Espírito Santo, que é quem convence. Em Atos 2, 37, 41, está escrito: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro responde: arrependo-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. John Wesley disse: Deus realiza tudo através de oração, e nada faz sem ela. Somente no Novo Testamento existe 217 referências explícitas de oração. Oração traz oxigênio à corrente sanguínea da fé. Olhando para Deus, nós não cairemos. Deus ouve a todos nós. Ainda precisamos fazer discípulos e não nos isentar da responsabilidade de que precisamos ajudá-los a caminhar e assisti-los até que estejam prontos para replicar tudo o que lhes foi ensinado. Não nos esqueçamos que a motivação da pregação do Evangelho não vem de fora, da necessidade do mundo, tampouco do impulso de dentro de cada um de nós, mas de cima, esta ordem divina, assim como foi com Paulo. Essa responsabilidade foi imposta a nós, e pela graça de Deus devemos anunciar a salvação a todos. Quero falar agora sobre o Evangelho contemporâneo. Em um mundo tecnológico, o Evangelho não ficou de fora. Pelo contrário, com a chegada da pandemia e a impossibilidade de nos reunirmos para cultuarmos a Deus, em meio ao caos, a palavra de Deus se expandiu ainda mais. As vozes dos crentes foram ouvidas por um número ainda maior de não crentes. Na hora do aperto, muitos se lembraram que existe um Deus e que somente Ele poderia nos livrar. Este tempo vai ficar marcado na história cristã, pois, impossibilitados de estar fisicamente nos lares e nas igrejas, foi utilizado a tecnologia para a transmissão de cultos pelo YouTube, lives, mensagens via WhatsApp, aplicativos de reuniões para orações em grupo. Enfim, o Evangelho se espalhou ainda mais. Nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus para que sua palavra se propague. O Espírito Santo está sempre em ação, usando a igreja do Senhor Jesus para realizar a vontade do nosso Deus. O mundo adoeceu de uma forma acelerada, não só fisicamente, mas as doenças da alma se multiplicaram. A depressão, o medo, a tristeza, a culpa, o egoísmo, o isolamento social, etc. Vivemos em uma sociedade de um nível muito raso de relacionamento e princípios cristãos. É assustador pensar em um futuro com base nesse tempo presente, já que a tendência é que tudo venha a piorar ainda mais. Ainda assim, sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e tudo só irá até onde Ele permitir. Aleluia! Não podemos desistir das pessoas. Deus não desistiu de nós. Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. Todos precisam saber que foi por amor que Jesus se entregou à morte. Em comunhão com o Espírito Santo, podemos evangelizar com autenticidade. Quando lemos o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, percebemos com clareza a descrição detalhada que nos traz sobre a ação do Espírito Santo na vida daqueles que creram, e a começar por João Batista, depois Jesus, em seguida os apóstolos e posteriormente na igreja primitiva, estendendo-se até hoje por meio da vida de cada cristão. O Espírito Santo é aquele sobre quem Jesus disse: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Isso está em João 16, 13. Se como igreja queremos evangelizar o mundo, precisamos partir de Mateus 28, 19 e 20. Na seguinte ordem: ir, fazer discípulos, batizar, ensinar a guardar todas as coisas. Esse compromisso precisa ser reafirmado
antes que a igreja seja engolida pelo pós-modernismo ateu e tecnológico. Compartilhar o amor de Deus com paixão contagiante, a fim de levar a todos os homens, sem distinção de classe, raça, sexo, idade, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e ajudá-los a construir uma base sólida de vida, fundamentada na palavra de Deus. O amor de Deus não só liberta, mas nos dá razão para viver. A verdade de que nosso Salvador vive e Ele levou, através de sua obra redentora, todos os nossos pecados, e que de agora em diante podemos não viver mais escravos do pecado, mas livres para tomar a decisão de escolher o nosso caminho, sem sermos subjugados pelo pecado. Essa é a boa nova, a nossa grande esperança. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, então somos dele. E se permanecermos nele, ele é fiel e justo para nos purificar, nos santificar e nos manter ligados a ele, até o dia em que ele nos levará para junto dele por toda a eternidade. Deus seja louvado!